vamos aqui às perguntas. Pergunta número 1. Você tem o peso ideal? Bom, para se saber o peso ideal, teria que se ver índice, massa muscular, blá blá, mas para simplificar, vamos fazer o seguinte. Você pega os centímetros da sua altura. Por exemplo, você tem 1,70 m. Você pega 70. Se você estiver entre 65 e 75, você está mais ou menos no peso ideal. Deu para entender ou não? É um parâmetro de 10. Você pega o seu peso em centímetros, centímetro peso. Você pode diminuir 5 ou aumentar 5. Se você estiver dentro desse parâmetro de 10, 5 para cima ou 5 para baixo, é o peso ideal. Deu para entender não? Sim? Bom, então vamos lá. Uma pessoa com 1,65 m, onde deveria estar o peso ideal dela? Entre 60 e 70. Muito bem. Por isso que é bom falar com gente inteligente. Deu para entender ou ainda está em dúvida? 50 60. Bom, Tá baixo. uma pessoa com 1,65 m, se ela tiver 60 quilos, está dentro do peso. Não é? Não, tem, sim. Sim. Se ela está com 1,65 m, você pegou os 65 centímetros. Se ela tiver 60 quilos, ela está. 61 também. 62, 63, até 70. Deu para entender? Uma pessoa que tem 1,75 m, 70 quilos. 70, ela 80. tem que estar entre o quê? 70 e 80. Exatamente. E uma pessoa que tem 1,70 m, 65 e 75. Se ela estiver dentro desse parâmetro, de qualquer um deles, 5 para baixo e 5 para cima, está mais ou menos no peso ideal. Depois, se você quiser fazer, pega uma nutricionista, faz um índice de massa corporal, faz um trabalho assim bem feito. Isso aqui é só para efeito do teste. Tem aqui o... Tá bom. Se você está no peso ideal, quantos pontos você ganhou? 20 pontos. Então circula esses 20 pontos, você vai somar isso aí depois. Com o total. Eu creio que todo mundo faturou isso. Faturou? Quase todo mundo. Pergunta número 2. Você não sofre da pressão alta. Se você não sofre de pressão alta, quantos pontos você ganhou? 20 pontos. Pergunta número 3. Você não é diabético. Se você não é diabético, quantos pontos você ganhou? 20 pontos. Pergunta número 4. Você não é cardíaco, não tem nenhum problema do coração. Se você não tem nenhum problema do coração, quantos pontos? 20 pontos. Pergunta número 5. O seu nível de colesterol de baixa densidade está normal. Se o seu nível de colesterol de baixa densidade está normal, você ganhou quantos pontos? 10 pontos. Pergunta número 6. O seu nível de colesterol de alta densidade está normal. Se está normal, quantos pontos? E para os triglicérides a mesma coisa. Aqueles que não têm ou não sabem, precisam fazer um exame. Aqueles que têm um exame feito nos últimos 6 meses, pode usar como referência. Ok? Pergunta número... Só um minutinho. Alguém se perdeu até agora? Não? É o de alta densidade. É o de baixa densidade. Então, se ele está dentro do parâmetro normal. Não é se ele está abaixo, se ele está no parâmetro normal. Alguma dúvida a mais sobre isso aqui? Não? Alguém se perdeu? Não? Então vamos lá. Pergunta número 8. Você não tem doenças crônicas. O que é uma doença crônica? É qualquer desconforto ou padecimento que persista por mais de 6 meses. Se você tem sinusites por mais de 6 meses, se você tem alergia por mais de 6 meses, se você tem úlcera por mais de 6 meses, depressão por mais de 6 meses, normalmente se você é diabético ou hipertenso,
você tem uma enfermidade crônica. Se você não tem nenhuma enfermidade crônica, você ganhou quantos pontos? 20 pontos. Pergunta número 9. 9. Deu para entender, não? Hã? Não, se tem. Não, vai ganhar como? Não, se você tem doença crônica, você perde. Você pode botar 0 para preencher o espaço aí, vai dar a mesma coisa no final. Pergunta número 9. Você come frutas todo dia, ao menos uma porção, pelo menos uma banana, uma maçã, tenha misericórdia, alguma coisa. Se você come pelo menos uma porção de frutas, quantos pontos? 10 pontos. Pergunta número 10. Você come verduras todo dia, não é o dia todo, é todo dia. Você come verduras, uma porção, uma saladinha. Quantos pontos você ganhou? 10 pontos. Todo mundo faturou tudo até agora ou não? Sim. Pergunta número 11. Você come cereais integrais todo dia? Pelo menos uma aveia integral, um pão integral, uma granola, um arroz integral. Se você come, quantos pontos? 10 pontos. Pergunta número 11. Raramente, é uma coisa muito rara, você se alimentar depois das 18 horas. 19 horas. Só quando tem um programa de saúde na igreja, termina depois das 19. Então, se raramente você come depois das 19 horas, você ganhou quantos pontos? 10 pontos. Tem menos 10. Pergunta número 13. Você toma pelo menos 6 a 8 copos de água diariamente? Sim. Se você toma de 6 a 8 copos, quantos pontos? 25 pontos. Nós vamos falar da água essa semana. E na palestra da água vocês vão ver que tomar água não é só para ir melhor ao banheiro com mais frequência, não. É muito sério. Bom, pergunta número 14. Atividade física semanal. Vamos lá. 5 ou 6 vezes, quantos pontos? 25. 3 ou 4 vezes, quantos pontos? A pontuação da misericórdia. E menos de 3 vezes, quantos pontos? 1. Aí é pior. Principalmente os atletas de fim de semana, que não fazem nada no fim de semana, vai se matar lá na quadra. Essas pessoas estão aumentando em 50% o risco de ter um infarto do miocárdio, os estudos mais recentes estão indicando. Ok? Sim. Sim. Vamos esclarecer agora aqui a questão da atividade física. Qual a melhor atividade física? Não, é aquela que você gosta. Você pode falar maravilha da caminhada. Se você não gostou, e qual o melhor horário para fazer? Daquele que você tem tempo. Se eu falar que foi de manhã, não deu, só dá tarde. Falar que é tarde, não deu, só pode de manhã. Então o melhor tempo é aquele que você tem disponível. Agora, vamos esclarecer outra coisa que é muito importante. O carpinteiro, o pedreiro, precisa fazer atividade física? Hã? Você quer matar ele? Não? Uma dona de casa que lidar com 2 filhos e um marido, precisa fazer atividade física? Precisa? Quantos acham que não precisa? A grande minoria. Mas na realidade a grande minoria está certa. Não precisa.
O que essas pessoas precisam fazer essas pessoas já fazem atividade física o dia todo. Só tem uma coisa que elas não fazem. Sabe o que é? Alongamento. Por isso que estão com muitos problemas também. Então, se você tem uma atividade braçal, que você anda todo dia para lá e para cá, carrega alguma coisa, na realidade isso é uma atividade física. Quando você alia essa atividade física com uma alimentação excelente, você já está bem. Sabe por quê? Por quê? Com atividade física, nós vamos queimar talvez 30% da nossa caloria. 70% das calorias são queimadas de que maneira? Para manter as funções orgânicas. Se queima pouca caloria com atividade física. Então, se você não tem um trabalho sedentário, você então tem uma atividade física, você só não está fazendo alongamento. E aquelas pessoas, por exemplo, que são pedreiros ou carpinteiros ou donas de casa que agacham, levantam, mas não fazem alongamento, principalmente no horário da noite, chega um momento que começa a ter os problemas de coluna, e na maioria dos casos podem ser problemas musculares. Então, o alongamento é importante. Aliás, a atividade física tem que ter 3 componentes. Isso é bíblico. 3 componentes. Adão, os nossos primeiros pais foram planejados, projetados anatomicamente para desempenhar qual profissão? Deveriam ser o quê? Não, pecuária. Ele não nasceu no sul, não. Cuidado no Oriente Médio. Para ser o quê? Não, agricultor depois ele foi rebaixado. Jardineiro. Então nós estamos anatomicamente projetados para desempenhar um trabalho de jardinagem. Um jardineiro que tem grande jardim para cuidar, como Éden, Adão caminharia? Bastante. Ele teria que se agachar e se esticar? O tempo todo. Teria que carregar algum peso? Certamente. Então, a atividade física tem que ter esses 3 componentes. Um pouquinho de musculação, um pouquinho de aeróbica e alongamento. O que nós tentamos fazer na atividade física é o quê? Incorporar aquelas atividades que Deus desenhou para que nós desempenhássemos. Agora, quem trabalha no escritório, não tem uma atividade física, tem uma atividade sedentária, precisa fazer exercício ou não? Precisa fazer exercício. Eu sei que aqui eu salvei aí uns 25 pontos para muita gente, não é verdade? Sim. De manhã o senhor falou em estudo que Adão tinha 4 metros de altura e 1 tonelada. Não consigo imaginar eu trabalhando no jardim. 1 tonelada com 4 metros. 4 metros e 1 tonelada. Você acha que tinha quanto, mais ou menos? Você acha que seria quanto o peso dele? Olha, 2 metros de altura, 100 quilos, tá bom, então uns 200 quilos. Mas aí é que você se engana. Sabe por quê? Porque quando uma criança nasce, a sua altura ela aumenta em progressão aritmética, mas o peso não, é quase exponencial. Se não, por exemplo, um bebê teria qual seria a altura de um bebê? Que tamanho? Não, bebê grande. Quanto deveria? Um bebê recém-nascido. 50 centímetros. Quanto pesaria mais ou menos? 3,5 kg. Então, seguindo o seu raciocínio, com 2 metros, ele não teria nem 20 quilos. Deu para entender? Não? Deu para entender? Sim, porque ele cresce em progressão aritmética, mas o seu peso não. É diferente. Não, mas é o que eu estou falando. A pessoa de 2 metros, ela pode ter quantos quilos? Tá. Mas à medida que vai aumentando cada centímetro, não vai aumentando 1 quilo, vai aumentando muito mais. E não se esqueça que necessitaria também ossos bem compactos para manter aquela armação.
Esse cálculo não foi feito por mim, foi feito pelo Centro de Estudo para o Criacionismo, que está na Califórnia. Tenta conversar com alguém que possa fazer essas projeções, você vai ficar surpresa também. 1 tonelada, 4 metros de altura. Isso porque ele não era nem gordo nem magro. Provavelmente tinha um corpo perfeito. Ok? Hã? Sim, sim. Não, ela está questionando apenas a questão do cálculo, do peso. Né? Muito bem. Então, pergunta número 15. Você evacua diariamente? Evacuar não é dar o vácuo, não. Você vai cumprir o seu compromisso lá no banheiro, pelo menos 2 ou 3 vezes ao dia, você ganhou quantos pontos? 25. Uma vez, quantos pontos? É o ponto da misericórdia, não é verdade? Agora, uma vez é considerado normal, mas muitas das vezes nós nos perdemos na estatística. O que é considerado normal pode ser calculado sobre uma média da anormalidade. Então, como a maioria vai uma vez, se diz que é normal. E às vezes nós confundimos o comum com o normal. É comum que se vá uma vez no dia, uma vez a cada 2 dias, mas não é normal. Pelo menos 2 vezes ao dia. Pergunta número 16. Raramente, é uma coisa muito rara na sua vida, você dormir depois das 22h30? Se for uma coisa muito rara, você ganhou quantos pontos? 20 pontos. Pergunta 17. Chegamos na metade. Você usa o micro-ondas? Se você não usa, quantos pontos? Nunca usa. 20. Se você usa raramente, 5 pontos. Semana vamos falar sobre a questão do micro-ondas. Pergunta número 18. Alimentos de origem animal. Você nunca usa? Quantos pontos? 20 pontos. Você usa raramente? Quantos pontos? 5 pontos. Aí também é misericórdia. Produto de origem animal não é só carne vermelha, não. Qualquer produto de origem animal. Carne, leite, ovos, queijo, peixe, frango. 19. Você usa sucos industrializados, aqueles que vêm empacotados. Eu não tomo. Se você nunca usa, quantos pontos? Se você usa raramente, quantos pontos? 5 pontos. Pergunta número 20. Refrigerantes. Nunca, quantos pontos? Raramente, quantos pontos? A pontuação da misericórdia. Eu creio que todo mundo faturou tudo até agora, não é verdade? O entusiasmo acabou. Oi? Água, vamos falar de água amanhã. A água com gás? Sim, isso faz mal. Amanhã a gente vai falar de gás. Não. Quem toma vai cair no problema da água. Por causa desse problema aí. Tá certo. Então, 25 pontos. 25. Pergunta 21. Alimentos processados, aqueles que vêm empacotados com corante, aromatizante, sódio. Nunca 20 pontos, raramente quantos pontos? 5 pontos. Pergunta 22. Açúcar, qualquer açúcar, quando eu falo em açúcar refinado, não é açúcar de cana. Pode ser açúcar de beterraba, de milho, de frutas, pode ser estévia, se vir, o problema é se está refinado. Então, qualquer tipo de açúcar refinado. Se você nunca usa, quantos pontos? Se você usa raramente, quantos pontos? E esse raramente, para que é? Oi? A gente vai falar. Bom, vocês estão vendo esse raramente. Vamos ver a questão do açúcar aqui no raramente. Vamos supor que
Tem um casal de jovens da igreja aqui que vão casar. Então, casamento é um evento muito constante. E aí você está lá no casamento, no dia mais belo da noiva, está perguntando se o bolo dela é de açúcar mascavo. Tenha paciência, né? Não coma metade do bolo, coma um pedacinho. Participe da alegria, ok? Mais ou menos. Uma vez na semana. Pergunta número 23. E cereais refinados? Arroz branco, trigo branco, todas essas coisas. Nunca 20 pontos e raramente quantos pontos? 5 pontos. 24, estamos chegando no fim. Você dá um intervalo de pelo menos 5 horas entre as refeições? Pelo menos 5 horas. Ai, outras não, só como meio Não? para começar de noite. Se você dá um intervalo de pelo menos 5 horas, quantos pontos? 20 pontos. E aqui acabou, fechou a porta da graça, não tem mais misericórdia. 20 horas. Pergunta número 25. Você não consome bebidas estimulantes, como café, chocolate, tererê, chimarrão, chá, qualquer bebida que tenha algum tipo de estimulantes. Se você não consome, quantos pontos? 20 pontos. Pergunta 26. Você não fuma? Pode responder que é confidencial, hein? Ninguém vai ver. Tem que responder como deve ser respondido. Se você não fuma, quantos pontos? Deu uma boa recuperada, foi? Pergunta 27. Você não bebe bebidas alcoólicas? Quantos pontos? 50 pontos. Pergunta número 28. Você não usa drogas ilegais? Se você não usa drogas ilegais, quantos pontos? 50 pontos. Deu uma boa recuperada, não deu? Vocês se lembram que eu falei aqui de manhã que o nosso problema não são as raposonas? O problema são as raposinhas. Está aí provando. Pergunta número 29. Você não usa adoçantes artificiais? Se você não usa adoçantes artificiais, quantos pontos? 20 pontos. Pergunta número 30. Você não toma líquido com as refeições? Deixa eu esclarecer a questão do líquido. Na realidade, nós tínhamos que mudar isso um pouco. Bom, se você toma, por exemplo, está comendo e você junto com a comida toma a metade de 150 ml de um suco natural a temperatura ambiente, tem problema ou não? Não. Agora, se você toma um copo duplo de suco gelado, tem problema? Problema. Agora, o suco tem essa circunstância, mas a água de jeito nenhum. Por quê? Quando você toma água, mesmo em pequenas quantidades, como ela é neutra, quando você coloca na boca, o cérebro interpreta que aquilo é enzima digestiva e inibe a produção de amilase. Então o carboidrato já vai descer o quê? Sem parte da digestão ser feita. Isso não ocorre com o suco, porque como o suco tem açúcares simples, não inibe a produção da amilase. Agora, o outro problema da água, todos sabem, vai diluir o suco gástrico, vai esfriar a parede do estômago, isso aí você já escutar, tá certo? Pergunta número 30, se não, quantos pontos? Se você não toma água, 20 pontos. Pergunta 31, você come devagar e mastiga bem os alimentos? O que é comer devagar? Você leva pelo menos 30 minutos para comer um prato de comida. E nós vamos falar sobre a questão do comer devagar, a importância que tem na manutenção do metabolismo e também
do nosso estado emocional. Ok? Pergunta 32. 20 pontos. Pergunta 32. Você não é deprimido? Existe uma diferença entre ser e estar deprimido. Você pode estar deprimido agora, mas ser deprimido é quando você está enfrentando uma depressão que já passa por mais de 6 meses, é considerado patológico. Eventualmente você pode estar deprimido quando não há razão e que é uma coisa passageira. Ok? Pois você perde um ente querido, o normal é que você pode ficar bem deprimido até 6 meses. Depois isso torna um problema patológico. Tem que ser verificado. Então, se você não é deprimido, quantos pontos você ganhou? 30 pontos. Pergunta 33. Você não é ansioso? Pode ser que você esteja ansioso agora, com o resultado, né? Mas se você não convive com ansiedade por mais de 6 meses, constantemente, você não é ansioso. De repente você agora está ansioso, de repente você tem um exame para fazer, está ansioso, está esperando alguém que está chegando que não vê há muito tempo. Isso é normal, são eventos normais. E a ansiedade, ela costuma dar alguns sintomas de toque, por exemplo. Tem pessoas que chegam em casa, fecham a porta e aí está lá lavando a louça, a mão toda ensaboada. Será que eu fechei a porta? Aí vai lá com a mão ensaboada, ver se a porta está fechada. E aí prepara a sua janta. No momento que vai colocar a comida na boca, será que aquela bendita está fechada? Aí vai lá, nem come, ver se a porta está fechada. Tomando banho, todo ensaboado. Será que eu fechei aquela porta? Sai ensaboado. Está dormindo em Porto Alegre, 3 graus abaixo de zero. Será que eu fechei aquela porta? Tem que levantar lá para fechar a porta. Então começa a apresentar ansiedade e vai levando esses problemas de toque. 34, não, se você não é ansioso, 30 pontos. Pergunta 34. Você não é estressado? Eventualmente alguém pode estar estressado. Agora, se você convive com estresse 24 horas ao dia, você está com problemas. Então, quantos pontos você não é estressado? 30 pontos. Vamos dar agora o intervalo para vocês somarem. Ao mesmo tempo eu vou pedir ao Samuel que vá passando as perguntas de novo. Aqueles que se perderam podem verificar novamente. Então vocês vão somar. Vamos projetar os parâmetros. E aí então encerramos o programa de hoje. Ok?
Olha minha avó correndo. Ai, mas minha avó correndo. É o passarinho.
Classificação. Hoje vai se cumprir aquela profecia de Apocalipse, haverá choro e ranger de dentes. Bom, não se preocupe com a sua pontuação, ok? Na realidade vai ser muito diferente do que tem acontecido por aí. Mas o teste, a finalidade é que vocês identifiquem exatamente onde estão falhando e possam fazer as devidas correções. Eu vou falar no programa de revitalização física e mental. De 40 dias, vocês podem mudar esse quadro completamente. Tá certo? Então vamos lá. Classificação. Vocês vão ter a soma de pontos na coluna da esquerda, enfermidades na coluna do meio, e vocês vão multiplicar a sua idade por um fator para descobrir qual é a sua idade biológica. Tá certo? Vamos, por exemplo, ao primeiro parâmetro. Quem tirou abaixo de 199 pontos, o risco para a enfermidade é um risco iminente, e ela pega a sua idade e multiplica por 2. Se ela tem 45 anos cronologicamente, qual a idade dela? Se ela tem 30, qual a idade dela? Então, o desgaste biológico é o dobro da sua idade cronológica. Alguém tirou menos de 199 pontos? Fala que eu já vou chamar o SAMU. Ninguém tirou. Não, é impossível. Agora, quando eu estou dando palestra para empresas, agências do governo, por exemplo, eu dei uma palestra lá para a Secretaria de Justiça Federal, lá em Sinop também, a Polícia Técnica lá em Cuiabá. Tinha gente assim. Aqui porque nós já sabemos lidar com as raposas grandes, já nos dão 150 pontos, não é verdade? Então é impossível entrar nisso aqui. Mas se alguém daqui falar que sim, tem que chamar o Rebecão já, não precisa nem chamar o Samu. Segunda, de 200 a 299 pontos, o risco é do risco que é severo. Você pega a sua idade e multiplica por 1,75, quer dizer, se você tem 30 anos, na realidade, sua idade vai ser 50 e alguma coisa, 52,5. Ninguém, não é verdade? Amém. Opa, está começando a pipocar a mão por ali. Tá certo. Vamos lá. Parâmetro número 3. De 300 a 399 pontos, o risco é um risco que grave. Você, para saber a sua idade biológica, pega e multiplica por quanto? 1,5. Quem tem 30 anos tem quantos anos? 45. Quem tem 40? 60. Ok? Parâmetro 4. De 400 a 499 pontos, o risco é um risco o quê? Sério. Normalmente os adventistas aqui está a grande massa dentro desse parâmetro aí. 30 anos, a idade na realidade vai ser o quê? 37,5. Vai? Por aí. Quinto parâmetro. De 500 e 599 é um risco o quê? Pega a sua idade e multiplica por... Se você tem 30 anos, esse não está sendo nem perdurado, nem está economizando. Está aí. Normal. Ok? Agora vamos entrar no grupo de elite. É aqueles dois grupos que todos vocês deveriam estar incluídos por serem adventistas do sétimo dia. De 600 a 699 pontos é um risco que você pega a sua idade e multiplica por 8. Isso quer dizer, se você tem 50 anos, qual a sua idade? 40 anos. Se você tem 40 anos, qual a sua idade? 32. Na realidade, aí a pessoa já começa o quê? A ter uma reserva. Ela começa a mostrar 15 ou mais anos do que a sua idade. Tá certo? Deu para entender? Agora vamos ao clube dos 700, que é um clube muito pequeno e seleto. Clube dos 700. No clube dos 700 você tem um risco de enfermidade mínimo e você pega a sua idade e multiplica por quanto? Por 7. Se você tem 30 anos, qual a sua idade?
40 anos, 28. Agora, esses parâmetros e esses cálculos estão baseados em pessoas acima de 35 anos. Ok? Isso quer dizer que talvez uma criança com 15 ou 17 anos não dá para calcular, porque começa a ter um desvio da curva muito grande, vai chegar um momento que ela não nasceu ainda e já está devendo. Então, mas notem o seguinte, baseado na pontuação do que elas estão tirando hoje, elas já podem projetar como estarão quando tiverem 35 anos. Então se aplica também como uma projeção para onde meu estilo de vida me está levando. Deu para entender?